Marcos capítulo 3, 31 a 35. Diz assim a palavra de Deus: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar. Deus Santo, Tu és verdadeiramente o Rei de todas as coisas, inclusive dos corações empedernidos dos homens. Sabendo então, ó Pai, que nós somos pecadores, nós temos corações duros, eu quero implorar que o trabalho dessa noite da pregação não seja em vão em relação à salvação daqueles que aqui estão hoje. Eu sei que a pregação nunca é vã, porque como nos ensinou o profeta Isaías, a tua palavra sai e ela nunca volta vazia, porque ela cumpre o que apraz ao Senhor determinar. No entanto, muitas vezes o Senhor decreta juízo pela tua palavra, e sendo esta uma possibilidade real e seríssima, quero te implorar, ó Deus, que nessa noite não seja esse o resultado, mas que seja sim, em primeiro lugar, a glória do teu nome e depois a nossa salvação. Que o Senhor confronte nossa hipocrisia, confronte nossos corações duros, confronte, ó Deus, os nossos pecados não confessados, a nossa religião de baixa moralidade, de pequeno empenho diante do Senhor, e que o Senhor nos leve à confissão e nos leve a deixar os pecados, ao santo arrependimento, voltando para Ti com um novo desejo de obediência, com um novo desejo de viver para a Tua glória. Faça isso por meio da pregação. Os vasos são todos aqui de barro, mas o poder do Evangelho é sobreexcelente, e o poder do Teu Espírito, energizador e sustentador da criação, nem sequer pode ser nomeado, de tão grande é. Por isso, use o Evangelho e o Teu Santo Espírito nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, todos nós vivemos em família, e nós vivemos daquela experiência nas nossas famílias de pessoas que não nos compreendem bem, não conseguem ler direito quem somos, o que estamos passando, e há dificuldades no relacionamento familiar depois da queda. Depois que o pecado entrou no mundo, a vida em família é sim difícil. Há muitos embates entre nós, entreveros. Isso faz tudo parte da mazela do pecado. E a Bíblia ela faz questão de mostrar que não existe nenhuma família perfeita, nem mesmo a família daquele que é perfeito,
Jesus. E hoje nós vamos ver, então, qual é a verdadeira família de Jesus? O que lhe caracteriza? E quando ela será perfeita? Este texto que nós lemos agora, para que os irmãos entendam bem o que está acontecendo, ele está depois de uma série de embates dos religiosos de Israel em relação a Jesus. Jesus foi questionado sobre a guarda do sábado, ou seja, o quarto mandamento. Jesus foi questionado sobre o jejum cerimonial dos fariseus e dos discípulos de João. Jesus foi questionado gravemente, e a partir deste questionamento quiseram matá-lo, sobre a cura de um homem no sábado dentro de uma sinagoga, o homem da mão ressequida. E o clímax do questionamento acerca de Jesus foi aquilo que nós vimos na semana passada: o pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, que são aqueles que se opõem à luz do Evangelho que receberam, ao conhecimento bíblico que têm, e se fecham para a graça de tal maneira, odiando a Deus, odiando o arrependimento, e que para eles não há possibilidade de salvação, de perdão. É o único perdão, o único pecado que não há perdão. Os apóstatas, aqueles que receberam muita luz de Jesus, mas nunca de fato se arrependeram, sempre foram contrários à vontade de Deus, à piedade, sempre são aqueles que torcem o nariz quando alguém quer ser fiel a Deus e chamam aquela pessoa de radical, de doido, de maluco. Ou seja, eram os judeus da época de Jesus, e é 95% da igreja cristã hoje. Pessoas que estão indo para o inferno sem saber. Então nos resta a pergunta: quem são aqueles que amam de fato a Jesus? Quem são aqueles de fato que seguem a Jesus? Quem são aqueles de fato que fazem parte do povo de Jesus? E esse texto está aqui para responder essa pergunta: quem são os salvos? Quem são aqueles que amam a Jesus? E são só esses que estão aqui, que eu vou expor, que de fato amam a Jesus, que compreendem e preenchem essas condições do texto de hoje. Então, o que Marcos quer nos ensinar com esse trecho das Escrituras? A família verdadeira de Jesus é aquela que faz a vontade de Deus. A família verdadeira de Jesus é aquela que faz a vontade de Deus. Antes da gente ver quem são esses, a gente vai ver que Jesus encarnava esse ensinamento. O verso 31 e 32 do nosso texto, nós vamos ver que Jesus, mesmo diante das circunstâncias, ele continua fazendo a vontade do Pai. Então no verso 31 e 32, que vou expor agora, Jesus faz a vontade de Deus, Jesus obedece a Deus. Veja que Marcos começa esse trecho dizendo: nisto chegaram sua mãe, seus irmãos, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Chegaram de onde? Para você entender, você vai ter que voltar no verso 21 comigo. Abra sua Bíblia aí em Marcos 3, 21. Diz o seguinte: quando os parentes de Jesus ouviram isso, ouviram o quê? Que Jesus curava e nem conseguia comer, saíram para o prender, porque diziam: ele está doido, ele está fora de si. Marcos agora está contando o resto da história que ele começou. Ele deu uma pausa. Marcos começou a contar a história que Jesus curava pessoas, de que a família de Jesus ouviu que ele não conseguia nem comer, e que a conclusão lógica que eles chegaram foi: Jesus está doido. E aí Marcos dá uma pausa nessa história, e agora ele volta
a nos contar o desfecho dessa história. Então, para a gente entender o texto de hoje, a gente tem que entender aqui que a família de Jesus, quando ouviu que Jesus não conseguia se alimentar por causa da pregação da palavra e das curas, a família de Jesus chegou a uma conclusão, por meio daquilo que se falava, que ele estava louco, ele estava fora de si. Eles começaram a acreditar que Jesus não tinha condições de cuidar de si mesmo, e eles decidiram prender Jesus, tomar Jesus sob custódia, diz o texto no original. Apesar de Maria crer em Jesus, a gente vai perceber na Bíblia que Maria está aqui inclusa nessa história. Maria muitas vezes não compreendia todos os aspectos do ministério de Jesus. Por exemplo, aos 12 anos, Jesus esteve no templo na festa da Páscoa, e Jesus se perdeu da sua família. Nós conhecemos bem a história. Quando Maria e José acharam Jesus no templo, ouvindo e ensinando os mestres, e sendo ensinado também por eles perguntaram: o que você está fazendo aqui? E ele disse: convinha estar cuidando dos negócios do meu pai. E tanto José quanto Maria não entenderam o que Jesus estava falando. Mais adiante, no início do ministério de Jesus na Galileia, esse ministério que estamos lendo aqui no livro de Marcos, o primeiro sinal que Jesus fez foi num casamento, nas bodas de Caná, em que Jesus transformou a água em vinho. Faltou vinho na festa, e aí Maria se apresentou diante de Jesus, se apresentou aos serventuários, e disseram para que eles fizessem tudo quanto Jesus mandasse. Mas Jesus respondeu para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mostrando que, por mais que Maria cresce em Jesus, ela tinha um hábito ruim de se intrometer no ministério de Jesus, e ele teve que repreendê-la algumas vezes, mostrando que aquela mulher, por mais piedosa e por maior que fosse a sua fé, ainda tinha incompreensão em relação a Cristo e seu ministério. Para complementar, em relação à família de Jesus, os seus irmãos não criam em Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era Deus encarnado e que ele era o Messias, o Salvador. E se eles não compreendiam quem era Jesus, eles também não compreendiam qual era o ministério de Jesus, ou seja, de ser o Salvador do mundo. E eu não estou inventando isso. Quem disse isso foi o apóstolo João. Lá em João 7,5, João faz um comentário acerca dos irmãos de Jesus, que diz assim: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. E é esse o contexto que está por trás da nossa história. Ou seja, Marcos está retomando a história dos familiares de Jesus, e os familiares de Jesus, Maria, apesar de crer, não compreende, e os seus irmãos são incrédulos, estão mortos em delitos e pecados. Essa é a família imperfeita do Salvador perfeito. Ou seja, nem mesmo Jesus, com todo o seu poder e sua glória na terra, teve uma família perfeita. E a Bíblia faz questão de salientar isso para a gente. E veja que no texto, Marcos nos dá algumas pistas da falta de compreensão espiritual, da incapacidade deles de entender o que estava acontecendo. É notório que Marcos diz que quando a família de Jesus chegou na casa dele, que ele tinha alugado em Cafarnaum, eles ficam do lado de fora. Isso é muito interessante. Por quê? Jesus está dentro da casa, pregando a palavra, ensinando pessoas que estão ao seu redor, e quando a família de Jesus chega, e ele está ensinando, pregando a palavra, eles não entram. Ainda que a Bíblia não narre o motivo deles não terem entrado, é salientado o fato deles não terem entrado. Veja, essa era a casa de Jesus, eles eram parentes de Jesus, eles tinham acesso à casa, eles poderiam entrar, eles poderiam se sentar perto de Jesus, eles poderiam ficar nos cômodos, se é que havia, daquela casa. Mas é significante o fato deles terem ficado fora.
E com isso, a gente aprende algumas coisas. Em primeiro lugar, essa família de Jesus não quis ouvir o ensino de Jesus. Eles julgaram a missão deles de aprender Jesus, levar Jesus para longe do seu ministério, mais importante do que ouvir Jesus. E é por isso que eles mandam chamá-lo. Ou seja, se eles estivessem bem espiritualmente, o que eles deveriam querer fazer é ouvir a palavra de Jesus, porque Cristo é o próprio Deus que está falando. Ele é o Deus em carne que está pregando o evangelho da salvação. O natural para alguém saudável na fé é parar e ouvir a palavra de Jesus. Eu sei que a igreja dos nossos dias não vive um momento de fidelidade e de saúde espiritual, mas quando isso ocorreu na história, por exemplo, na época dos puritanos, vocês sabem que eu costumo pregar 1 hora, mas os puritanos pregavam até 3, e os puritanos ouviam um sermão de 3 horas numa igreja, e acabava, se eles passassem por uma igreja e alguém estivesse pregando lá, eles entravam e ouviam mais um sermão, de tanta importância que eles davam para a pregação da palavra, por causa da saúde espiritual que eles tinham. E é interessante, meus irmãos, porque estas pessoas eram tão próximas de Jesus, elas tinham um privilégio altíssimo de serem parentes de carne de Jesus, mas à medida que a responsabilidade que eles tinham era também igualmente grande, ou seja, era diretamente proporcional ao fato do privilégio que eles tinham de ter o Salvador dentro de casa e responsabilizar-se em ouvir a palavra. Então eles tiveram muitos privilégios, a responsabilidade deles de ouvir Jesus e de obedecer a Jesus era ainda maior. Por isso eles deveriam ter parado e ouvido a Cristo para cuidar da saúde espiritual deles. E aqui a gente tira um princípio interessante, que nenhum privilégio desse mundo, e eles tinham esses privilégios, por maior que sejam, nos eximem da responsabilidade de ouvir a palavra, aceitá-la no coração e acatá-la para as nossas vidas. O que aqui a família de sangue de Jesus não entendeu é que o reino de Deus é prioritário na nossa vida, e que nada nesse mundo deve nos impedir de entrar no reino e de ouvir a mensagem de salvação, e nada nesse mundo que há em nós mesmos pode fazer com que entremos no reino através de privilégios carnais e pessoais que temos. Quando Nicodemos foi arguir Jesus sobre os sinais do reino, Jesus disse para ele que não são carne e sangue que entram no reino, mas aquele que é nova criatura nascendo de novo. Ou seja, Nicodemos arrogou para si estar no reino e conhecer o reino, porque ele era um dos maiores judeus dos seus dias. A família de Jesus, por ter muitos privilégios, está agora gerando empecilho na própria alma deles, para não ouvir o evangelho de Jesus. Eles são para nós uma importante mensagem de alerta, para nos desvencilharmos de todas as coisas que dificultam, que atrasam, que impedem a nossa salvação. Paulo disse sobre isso em Filipenses 3:8, em que ele fala o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e considero todas como lixo, refúgio, cocô, que ele diz no original, para ganhar a Cristo. Ou seja, ele diz: todos os meus privilégios como judeu, nascido da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, ensinado aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseus, um dos maiores, tudo isso é lixo, cocô, fezes, em relação a ser salvo por Jesus. Privilégios carnais, se tomados em autoestima no nosso coração, nos farão ficar de fora do reino de Deus, e é isso que os irmãos de Jesus estão passando. Eles deveriam ser os primeiros a ouvir e se arrepender, e como se isso não fosse uma tragédia, há uma tragédia maior, porque no meio da pregação de Jesus, eles mandam chamar Jesus, interrompendo a pregação de Jesus. E veja que coisa interessante,
Jesus, no trecho que nós estudamos e expomos aqui sobre o pecado contra o Espírito Santo, ele viu no coração dos fariseus que eles estavam pecando. Portanto, na onisciência de Jesus, ele sabia que os seus familiares estavam lá fora, e Jesus não interrompeu o ensino por causa dos seus familiares. São eles que querem interromper a pregação de Jesus para levá-lo embora. E veja que coisa inadequada a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus estão fazendo, se opondo, ainda que bem intencionadamente, à pregação. Isso era algo que eles jamais deveriam ter feito. Eles jamais deveriam ter abusado do seu relacionamento carnal com Jesus, de maneira que prejudicasse a obra da pregação, a obra de Deus, a obra mais exaltada e elevada desse mundo. E isso é algo que devemos considerar. Pense bem, algum de vocês teria coragem de entrar num tribunal e mandar um juiz se calar? Algum de vocês teria coragem de, diante do presidente dos Estados Unidos, mandar ele se calar e sair porque ele é seu amigo? Isso é loucura. Mas eles estão diante de Deus, em carne, pregando a palavra, ou seja, um ato judicial, e eles querem interromper Jesus. E meus irmãos, isso é algo a se considerar na nossa vida, porque muitas vezes nós somos relaxados em relação à pregação. Eu muitas vezes observo os irmãos aqui ouvindo a pregação, bocejando, sem se preparando para vir ao culto, sentados nos bancos como se estivessem nos sofás da casa de vocês. Ora, isso é o mesmo que eles estão fazendo, blasfemando o nome de Deus. A pregação é algo que pode te levar para o céu, meu amigo, mas pode te levar para o inferno. Não se deve brincar com a pregação da palavra. A Bíblia mostra que o povo de Deus ouvir a voz de Deus e ficar vivo é uma grande graça. E hoje é muito mais grave do que aqueles que estiveram um dia no Monte Sinai. Muito mais grave. O autor de Hebreus fala isso lá no capítulo 10. Ou seja, olha o cúmulo que Maria, os irmãos e as irmãs de Jesus chegaram. E é interessante que nós também podemos prejudicar a pregação, não só se portando de maneira aleivosa no culto, mas também com as nossas vidas. Quando nós vivemos de maneira contrária à pregação que é dada na nossa igreja. Quantas pessoas têm dificuldade de se achegar a igrejas evangélicas porque conhecem os membros das nossas igrejas, vivendo em adultério, dando calotes na praça, sendo maus testemunhos, ainda que não estejam mandando o pastor calar a boca, mas eles estão calando a boca do pastor, porque estão impedindo pessoas de entrarem na igreja com seus maus caminhos, com as suas más vidas. E você acha que Jesus para diante disso? Não. O verso 32, Jesus está aí pregando ainda, até que o mensageiro chega e fala com ele. Diz Marcos que muitas pessoas estavam ao redor de Jesus, e claramente, como eu já disse, eles sabiam que eles tinham chegado, e Jesus não parou de ensinar, não parou de pregar. Ele não parou o ensino dele para atender a irmã, a mãezinha, nem o irmãozinho dele. Pelo contrário, ele continuou pregando a palavra. Porque Jesus aqui está fazendo a vontade do Pai, e não da sua família de sangue. Jesus aqui está encarnando a mensagem que ele vai pregar agora, que aqueles que são filhos de Deus fazem a vontade de Deus. Então ele vai dar essa lição espiritual fazendo a vontade de Deus. Ele não deixou a família dele bem intencionada atrapalhar a pregação. Ele estava tão cônscio das suas prioridades como Messias, que ele continuou pregando e falando do reino de Deus. Ou seja, o foco de Jesus era completamente a obediência a Deus e o reino de Deus. Jesus de fato entendeu e encarnou aquilo que é a vida pelo reino, que é prioridade máxima do cristão. Jesus entendeu que a obediência dele a Deus era a maior coisa da sua vida. Por isso certa vez ele disse que a comida e a bebida dele era fazer a vontade de Deus.
Obedecer a Deus estava no topo da lista das prioridades de Jesus. Jesus amava a Deus de maneira perfeita, plena, e ele jamais deixaria qualquer coisa nesse mundo atrapalhar o seu amor pelo Pai e a sua obra de pregação. Jesus amava a lei de maneira plena e cônscia, de maneira que ele obedecia a Deus naturalmente, porque a lei estava impressa no coração de Jesus. E ele fez isso pelo amor que ele tinha para com o Pai, mas também pelo amor que ele tinha para conosco. Jesus não parava o seu ministério, porque parar o seu ministério significaria a falta de salvação dos eleitos. Desobediência significaria falhar, e Jesus jamais podia falhar no seu ministério. Ele deveria obedecer de maneira plena para a nossa salvação. Nossa salvação dependia de cada circunstância do ministério de Jesus, que ele decididamente decidiu obedecer, decididamente colocou-se contrário às situações e obedeceu ao Pai sem qualquer reservas. Uma das motivações maravilhosas de Cristo, além desse amor ao Pai, é o amor que ele tinha por nós. Ele viveu o amor por nós intensamente. Ele viveu tudo isso mesmo diante das circunstâncias negativas, para que a missão dele de nos salvar fosse cumprida. E como diz um pastor antigo, nós vemos aqui a tranquila perseverança do Salvador. Mesmo diante de tantas desaprovações, mesmo diante de obstáculos impostos pelos inimigos, pelos amigos, pelos familiares, mesmo diante de tantos desencorajamentos das pessoas, mesmo assim Jesus continuava e obedecia. Nenhuma das provas foi capaz de abalar Jesus em sua missão e na sua obediência. As calúnias dos adversários, as intenções boas de Maria, a incredulidade dos seus irmãos, a reprimenda dos religiosos, mostravam-se todas elas incapazes de fazer Jesus desviar o curso. Jesus havia voltado o seu rosto de maneira plena, de maneira decidida, de maneira final, cabal para a cruz. O seu coração estava na sua morte, e ele faria isso a todo custo. E como lhe custou a ira de Deus sobre ele. Jesus tinha tanta consciência da sua missão, que ele não se importava com as coisas triviais, como um travesseiro, como roupas boas, mas obedecer a Deus era tudo para ele. Ele tinha um batismo que ele tinha que passar, a morte de cruz, e ele se angustiava a cada instante para chegar lá. E era isso que ele estava fazendo aqui, dando livre curso ao seu trabalho, pregando, mesmo que todos ali quisessem o contrário. E veja então que o texto diz que ele é interrompido pelos mensageiros. A família de sangue de Jesus conseguiu interrompê-lo, mas o que vai acontecer? Verso 33 a 35, Jesus vai dar um novo ensino, ou seja, ele não vai parar. Qual é o ensino? É aquilo que ele havia encarnado agora, a obediência a Deus. A família de Jesus é obediente a Deus. Então ele responde: quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus, veja, ao ser interrompido no verso 33, ele não para de ensinar e não perde a oportunidade para ensinar. E é interessante que essa era uma constância no ministério de Jesus. Esta não é a única ocasião onde pessoas interromperam o ensino de Jesus. Jesus constantemente era interrompido na pregação da palavra. Um demônio o interrompeu e ele mandou calar e continuou ensinando. Jesus foi interrompido certa vez, quando foi ensinar e realizar a ressurreição da filha de Jairo, por risos das pessoas, e mesmo assim ele ensinou: creiam. Jesus foi interrompido por Maria e Marta, quando ia ressuscitar Lázaro, que disseram para ele: ele já cheira mal, e ele disse, ensinando: aquele que crer viverá,
Ou seja, a interrupção na pregação era algo constante no ministério de Jesus, mas era também uma constante que cada vez que alguém lhe importunava e queria fazê-lo parar, ele redirecionava a conversa para um novo ensinamento, mostrando o seu coração pastoral. Jesus está sempre pastoreando o coração dos discípulos, de maneira que cada oportunidade que surge, mesmo uma interrupção, ele vira o jogo, ele vira a mesa, ensina algo, aplica algo aos discípulos. E é interessante que Jesus, por meio destas reviravoltas, ele faz aplicações nevrálgicas, centrais, de conhecimentos práticos para a alma dos seus discípulos. E essa, meus irmãos, é uma das tarefas do ministro da palavra. Paulo mostra que os ministros da palavra, escrevendo a Timóteo, devem manejar bem a palavra. A palavra manejar é cortar bem a palavra, cortar reto a palavra. Por quê? Porque eles têm que aplicar as escrituras da salvação no seu povo. Ou seja, os pastores deveriam ser como Cristo, aproveitando as oportunidades para ensinar e aplicar à sua igreja aquilo que é corretivo, aquilo que é para o bem da alma da igreja. Pastores como Cristo devem ser aqui zelosos, aproveitando as oportunidades que surgem para ensinar as suas ovelhas. Por isso, o pastor estadunidense Mark Dever, ele diz o seguinte: cada pastor comprometido com a saúde do seu rebanho deve aproveitar todas as oportunidades para ensinar a palavra. Não é para fazer novos grupos na igreja, não é para fazer novos programas na igreja, não é para fazer coisas grandiosas na igreja. Cada oportunidade para pregar a palavra. E é isso que Jesus está fazendo aqui. E geralmente quando Jesus faz isso, ele quebra falsos paradigmas. Por quê? O que se esperava que Jesus fizesse? Que ele parasse, saísse de onde ele estava sentado e fosse lá até a sua mãe e os seus irmãos e irmãs e ouvir-lhes. Mas ele aproveita essa oportunidade para não fazer isso, para fazer uma pergunta meditativa para aquele povo: quem são os meus familiares? Quem são os meus parentes? É óbvio, queridos irmãos, que as pessoas ali sabiam quem eram os familiares de Jesus. Jesus está no ministério dele aqui na Galileia, então eles conheciam a família de Jesus. E eu vou provar isso através de Marcos 6, 2 e 3, que é um pouco adiante na história do ministério da Galileia, que diz o seguinte: chegando o sábado, passou Jesus a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm a estes essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Olha só o que ele diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão, e não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ou seja, aquelas pessoas conheciam quem eram os parentes de Jesus. Esse incidente aqui que se passa também nesse mesmo território prova que eles sabiam quem que era Maria, sabiam que Jesus era carpinteiro, sabiam que José, Judas, Simão, Tiago e as irmãs eram parentes de Jesus. O que Jesus está fazendo então com essa pergunta não é perguntar: quem vocês conhecem minha família? Sabe aquela coisa de mineiro? Você conhece o Luciano, filho do fulano, casado com Cecrano, primo do Taquinho, que mora ali perto da casa do Celinho? Isso é tipo de mineiro, não é? Jesus não está fazendo esse tipo de pergunta. Jesus está fazendo uma pergunta para eles pararem e pensarem: ora, se aqueles ali são os parentes dele, por que ele está perguntando isso? Essa é a intenção deles, e essa é a intenção de Jesus. E veja que essa intenção era para que eles parassem e pensassem: o que ele vai ensinar para a gente nesse sentido? O que ele vai inverter aqui dos nossos paradigmas? O que ele vai ensinar como prioridades do reino, como fundamental no reino? E o que Jesus vai fazer então é mostrar outro tipo de família, laços mais profundos, não com foco nesse mundo, mas em Deus. Por isso que o verso 34 ele diz:
correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e os meus irmãos. Marcos mostra que Jesus olha para aqueles que estão assentados ali do ladinho dele, ouvindo o evangelho dele. Ele olha, e Mateus diz que ele aponta para as pessoas. Mas veja só o contraste que o evangelho aqui nos dá. As pessoas que Jesus olha e aponta, elas estavam ao redor de Jesus ouvindo a palavra. Os familiares de Jesus estavam aonde? Lá fora. E eles queriam ouvir? Eu já mostrei para vocês que não. Então veja que contraste. Nós temos a família de sangue de Jesus, que está lá fora, que quer levar Jesus preso, entre aspas, para cuidar dele, bem intencionada sim, mas não ouvem a palavra. Enquanto isso, nós temos um grupo de pessoas que não tem o sangue de Jesus, mas que estão ouvindo a palavra de Jesus. E o que Jesus está apresentando aqui de fato então é a ideia da família da fé. Jesus aqui está mostrando que Deus estava criando uma nova família, uma família que é baseada na fé. Por isso, em primeiro lugar, eu quero mostrar que Jesus aqui, apesar de fazer isso, ele não está descuidando da sua família e nem desprezando a sua família da carne. Não é isso. Jesus jamais poderia fazer isso, porque isso seria a quebra do 5º mandamento, que diz para honrar pai e mãe. Ele entendia que ele tinha obrigações com a sua família de carne e de sangue, que ele deveria honrar a sua família de sangue. Por isso que Jesus, quando estava na cruz, sofrendo e morrendo lá debaixo da ira de Deus, e ele vê Maria naquela cruz, lá embaixo no pé da cruz, ele pede ao apóstolo João que levasse ela para casa, para que ela não visse os derradeiros momentos de Jesus sufocando e morrendo na cruz. Ou seja, ele sempre honrou a sua família. Mas, apesar de tudo isso, Jesus não confundia as coisas. Ele não deixava que a sua família de sangue atrapalhasse o seu ministério. Ele entendia que o laço mais proeminente era o laço espiritual, a família da fé, a família espiritual. Por isso aqui, em segundo lugar, Jesus apresenta a verdadeira família dele, que são aqueles que ouvem a sua palavra. A verdadeira família de Jesus é caracterizada por ouvir a palavra de Deus. Essa é a família real, é a família espiritual de Jesus, é a família que de fato faz parte do reino de Deus, que sabe quem é Jesus, que espera a salvação única e exclusivamente na obra de Jesus. A família espiritual então, ela é caracterizada pelo ouvir Jesus e confiar em Jesus. São pessoas que, por ouvir a Jesus na sua palavra, elas conhecem Jesus. E quando eu falo de conhecer Jesus, não é que elas sabem só das características bíblicas de Jesus, não é isso. Elas conhecem no sentido de se relacionarem, de terem intimidade, de terem a alma ligada a Jesus, como a alma de Davi era ligada a de Jonatas. Elas sabem direito quem é o Senhor e o que Ele vai fazer. Essas pessoas, elas conhecem Cristo experiencialmente, dia após dia, de tal maneira que elas depositam nele sua confiança plena para a salvação das suas almas. Ou seja, elas entregam nas mãos de Jesus o que há de mais precioso no homem, que é a alma imortal. E mais, elas ouvem as reivindicações de Jesus como Deus e Salvador, e creem piamente nisso, mesmo quando os religiosos dos seus dias e aqueles que dos nossos dias dizem que Jesus não era Deus, eles mesmo contra tudo que os outros falam, eles estão juntos com Jesus. Eles abraçam a verdade de Jesus, a única verdade sobre Jesus e sobre elas mesmas. Elas ouvem de Jesus na sua palavra que não há ninguém bom nesse mundo, que todos nós nascemos mortos e precisamos da graça socorredora, misericordiosa de Jesus. Jesus está mostrando que a família dele tem um entendimento espiritual sobre eles mesmos, quem eles são em relação a Jesus, o que os seus irmãos não tinham. Os seus irmãos olhavam Jesus como um simples carpinteiro, pregador e maluco,
ao invés de olhar para Jesus como a tábua da sua salvação, a rocha que eles deveriam se firmar para suas almas serem tiradas da ira de Deus, a família de Jesus entende direitinho quem eles são em relação ao Cristo Salvador. E veja que isso é quebrar paradigma, porque os judeus tinham por claro que mesmo que não obedecessem a Deus, eles eram filhos de Deus. A Bíblia ensina isso em alguns momentos. Vou refrescar a memória de vocês com dois. Quando João Batista pregou a mesma mensagem de Jesus de fé e arrependimento, aqueles judeus estavam se excusando do arrependimento, da fé, arrogando para si o direito de serem filhos de Abraão, ou seja, filhos de Deus. E João Batista disse: Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão, filhos de Deus. Vocês não são filhos de Deus. Mais adiante, quando eles foram interpelar Jesus quanto ao seu ministério, eles arrogaram para si serem mais uma vez filhos de Abraão, filhos de Deus. E Jesus mostrou para eles: vocês são filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês praticariam as obras de Abraão, as obras de Deus. Então, aquilo para eles era um choque, porque os judeus tinham por certo que, tendo nascido de carne e sangue judeu, eles eram do povo de Deus, eles eram da família de Deus, eles eram crentes. E aí Jesus mostra ao contrário, e a Bíblia mostra ao contrário. E esse ensino aqui divisa hoje o falso ensino dos nossos dias, que diz que todas as pessoas são filhos de Deus. Isso é um absurdo, isso é um assinte, isso é uma basófia, ou seja, isso é uma desgraça, porque a Bíblia fala totalmente ao contrário disso. A Bíblia diz o seguinte, João 1,12: todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, João ainda não satisfeito explica: aos que creem no seu nome. Ele ainda explica mais: os que não nasceram da carne e do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Ou seja, o Evangelho de João, nesse trecho, nos explica claramente que a família de Jesus são aqueles que estão ligados a Jesus intimamente, creem em Jesus, foram nascidos de novo, receberam de Deus um novo coração, uma nova vida, e receberam o atestado, o poder, a autoridade. A palavra poder aqui significa autoridade, no sentido jurídico de serem filhos de Deus. Ou seja, João está falando da adoção, doutrina da adoção, em que todos os seres humanos, por natureza, são filhos da ira, mas aprove a Deus adotar pessoas na sua família, pela fé e arrependimento em Jesus Cristo. É isso que Jesus está ensinando aqui, com essa grande virada de mesa, que aquelas pessoas ali não criam nele, os seus irmãos não criam nele, não eram da sua família, não faziam parte do seu povo salvo, da sua igreja. Ou seja, para ser da igreja, não basta ter sangue de Jesus, você pode ser descendente de Jesus. Claro, não tem como ser descendente dele, porque ele não deixou filhos, né? Mas entenda o que eu estou dizendo, ou seja, parente próximo. Seu sangue pode lá remontar de Tiago, de Maria, de quem for, mas para ser família de Jesus, tem que crer em Jesus. Ou seja, você pode nascer na igreja batista mais tradicional, na igreja presbiteriana mais reformada, você podia ser filho de João Calvino, de Lutero, de Agostinho de Hipona, de John Knox. Se você não cresce, você não era da família de Jesus, você não seria crente. O que Jesus está mostrando aqui para nós é a falta de confiança em nós mesmos em relação à salvação, a falta de confiança nos nossos privilégios em relação à salvação, e mostrando que os que seguem a Ele são aqueles que lhe ouvem, e esses sim podem esperar todo o amor, todo o carinho, toda a dedicação e cuidado de Jesus. E não há família mais importante desse mundo do que a família de Jesus. Às vezes nós vemos algumas pessoas famosas arrogando para si: eu sou da família tal. E daí, se você for para o inferno com essa certidão de nascimento? E daí, se você é descendente de Dom Pedro I? Se seu pai era Abraão Lincoln?
E daí? Isso não lhe dá direito nenhum. A família de Cristo é unida pelo sangue da redenção. Por isso, a igreja é a família de famílias que está ligada pelo sangue da redenção em Jesus Cristo. Nós lemos hoje aqui na nossa liturgia, Efésios 3,15, que Paulo diz que o Pai toma o nome de toda a família no céu e na terra, falando da sua igreja gloriosa e militante. Ou seja, a igreja na terra, militante, lutando nessa vida, e a igreja no céu, ela tem um único Pai. Todos nós somos irmãos, eles lá perfeitos, nós aqui ainda imperfeitos e pecadores, mas todos têm um único Pai, Deus, porque todos têm um único Salvador e mediador, Jesus. Jesus vai dar mais características dessa família, verso 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E aqui Jesus dá um checkmate na falsa fé, na nossa jactância de achar que somos crentes sem obediência, porque há naqueles dias e há nos nossos dias um modismo de que se a pessoa diz assim, eu sou de Jesus e eu orei a Jesus, aí eu sou salvo. Não é não, você é um hipócrita, mentiroso e enganador de si mesmo. Para você falar que você é salvo, você tem que passar no critério de Jesus, não é o seu. Então, quando Jesus aqui vai falar da família da fé, ele fala em primeiro lugar uma coisa inclusivista e em segundo lugar uma coisa exclusivista. A coisa inclusivista que Jesus fala é que qualquer pessoa pode fazer parte da família de Jesus. Ou seja, a família de Cristo pode abrigar todos os tipos de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. 1 Pedro 1,17 diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro mostrou que tanto aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são julgados por Deus, eles são julgados ou salvos por Deus sem acepção. A ideia é que não importa quem você é, sua origem, quais suas condições, tanto para a sua condenação quanto para a sua salvação. Deus não condena pessoas pelas suas condições físicas, sociais e emocionais. Deus não salva pessoas pelas suas condições físicas, sociais e emocionais. A ideia da Escritura é que Deus salva príncipes, como Ele salva pobres. Deus salva negros, como Ele salva brancos. Deus salva judeus, como Ele salva gentios. Deus salva pessoas desequilibradas emocionalmente, como Ele salva pessoas que são equilibradas, sensatas. Deus salva pessoas que nasceram na igreja. Deus salva pessoas que nasceram longe da igreja. De igual modo, Deus condena pessoas que nasceram na igreja e pessoas que nasceram longe dela. Deus condena pessoas que são brancas e outras que são negras, judeus ou gentios, ou seja, as mesmas condições de salvação e de condenação valem para todos. E o que Deus exige para que nós não sejamos condenados é também o mesmo para todos: arrependimento e fé em Jesus. Qualquer pessoa, seja ela quem for, se arrepender e crer em Jesus, será salva. Veja que coisa interessante. Na semana passada nós vimos o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é mesmo? Há inúmeras pessoas nesse mundo ao longo da história da humanidade que foram terríveis, não é mesmo? Por exemplo, Hitler foi horrível, não é mesmo? Tudo que ele fez. Mas imagine se Hitler ouvisse o Evangelho e cresce em Jesus de verdade, se arrependesse por tudo que ele tinha feito. Ele seria salvo. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, se nós cumprimos as exigências de fé e arrependimento. Todos os seres humanos, por mais terríveis que foram os seus pecados, ou por menos tenebrosos que tenham sido seus pecados, se confiarem em Cristo, se arrependerem dos seus pecados, ordinariamente serão salvos. Todos, sem exceção, devem arrepender e crer. Essa é a condição.
E para que você não possa pensar assim, opa, então é possível me salvar? Tanto o arrependimento quanto a fé, nós vamos ler aqui adiante, são dom de Deus. Você não pode gerar em si mesmo, você não pode fazer por si mesmo, é Deus que faz em você. A segunda coisa aqui é exclusivista, ou seja, tá fácil, né? Qualquer um pode ser salvo. Aí então você pode pensar assim, então eu vou viver uma vida qualquer, uma vida de desobediência, eu vou ser salvo. E aí Jesus coloca aqui uma grande vírgula nesse negócio, fala assim, de jeito nenhum, qualquer que fizer a vontade de meu Pai. Ou seja, a exclusão de tudo é aqueles que fazem a vontade de Deus é que são salvos. Mas a gente tem que trabalhar uma coisa aqui para vocês aprenderem o que Jesus está falando. Segundo a teologia reformada, há na Bíblia dois tipos de vontade de Deus. A primeira é chamada de vontade decretiva. Essa vontade se refere ao plano eterno de Deus, em que Ele determina todas as coisas que vão acontecer. Essa vontade, a gente vê ela lá em Deuteronômio 29, em que as coisas encobertas pertencem a Deus. As coisas encobertas pertencem a Deus. Deus não revela essa vontade decretiva a não ser na Bíblia e por aquilo que aconteceu. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você pode morrer agora. Você não sabe. Você não sabia que você estaria hoje aqui com certeza. Vindo para cá você poderia ter sofrido um acidente. Mas se você está aqui é porque Deus determinou isso. O salmista ensina isso de maneira brilhante no Salmo 139, 16, que ele diz: os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. E tem gente que fala que essa doutrina não é bíblica. Ele está falando assim, ó, foram escritos todos os meus dias. Para não deixar dúvida, ele fala assim, cada um desses dias escrito e determinado. Ou seja, não é assim, deixou a livre escolha, né? Deixou Deus a gente andar a esmo. Não, determinado. E ele, para te dar mais certeza, ele fala assim, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, antes de você nascer, Deus já tinha escrito que você estaria aqui agora ouvindo essa palavra. E é por isso que você está aqui. E é isso que o salmista está falando. É curioso pastores falaram que essa doutrina é demoníaca. Então o Espírito Santo é o demônio, ué. Porque foi o Espírito Santo que inventou isso aqui, ué. Foi ele que colocou isso aqui na boca de Davi. Você viu a loucura? O pecado contra o Espírito Santo que as pessoas estão cometendo? Olha que coisa louca. Mas não é dessa vontade que Jesus está falando aqui. Jesus está falando da outra parte de Deuteronômio 29 que eu citei. Mas as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, para que cumpramos todas essas palavras desta lei. Ou seja, a vontade de Deus que Jesus está falando aqui é chamada de preceptiva, ou dos preceitos, ou dos mandamentos de Deus. É aquilo que Deus declara ser bom e que o homem deve obedecer. Essa vontade está revelada em toda a Escritura, e ela é resumida nos 10 mandamentos. É um resumo da lei de Deus para o homem. Ou seja, é a vontade de Deus para aquilo que a gente deve viver e fazer. É Deus quem declara para nós o que é bom e o que a gente deve fazer, segundo Miqueias 6:8. Então é essa vontade que Jesus está falando, que aqueles que são filhos de Deus, eles obedecem, eles fazem essa vontade. Ou seja, eles entendem os mandamentos de Deus e eles obedecem os mandamentos de Deus. E aí você pode pensar o seguinte, vou fazer uma pegadinha rápida aqui. Qual que é o 7º mandamento? Se você não sabe, como é que você sabe que você obedece ele? Você não sabe a lei, ué. Percebeu? Como é que é perigoso a nossa hipocrisia da gente falar que a gente obedece a Deus se a gente não conhece nem os preceitos de Deus? Parabéns. Ou seja, Jesus está mostrando que a pessoa da família de Deus conhece a lei e obedece. Mas, para que você não ache que você obedece, então você tem que ter direito de ser da família de Deus, não é isso que ele está dizendo.
A pessoa, ela não é da família de Deus como consequência da sua obediência. Se a família de Deus fosse nossa pela consequência da nossa obediência, significa o quê? Nós podemos nos salvar. Mas a Bíblia diz que isso não pode acontecer. Que nós não podemos nos salvar, que nós não podemos entrar no reino pelo que fazemos. Mas em segundo lugar, Jesus nos mostra, por meio das Escrituras, uma realidade ainda mais dura para nós, que os seres humanos são pecadores por nascimento, e que nenhum de nós consegue obedecer à lei de Deus perfeitamente, para então entrar na família de Jesus. Os seres humanos são rebeldes por natureza, e nós podemos afirmar com certeza que nenhum ser humano, sem a fé que Deus dá, sem o arrependimento que Deus dá, sem um novo coração que Deus dá, conseguiria entrar na família de Jesus por obediência. É isso que Paulo escreve lá em Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, ou seja, você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que Deus te dá, mediante a fé. Ou seja, por meio da fé, você se apropria do que Cristo fez pela fé, pega o que Cristo fez pela fé. Só que ele fala, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a sua fé que você tem não é sua naturalmente, Deus teve que te dar para você crer. Por isso que não tem autossalvação. E aí ele diz, não de obras para que ninguém se glorie, ninguém possa entrar no céu e falar assim, eu estou aqui por minha causa, eu estou aqui porque eu sou bom. E aí Jesus, aqui na boca de Paulo, complementa, somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Paulo mostrou o que vem antes, obediência ou salvação? Salvação, e depois, obediência. Hoje nós lemos aqui os 10 mandamentos. O que Deus fez primeiro? Mandou o povo obedecer para tirá-lo do Egito? Ou tirou o povo do Egito e mandou-lhe obedecer? Primeiro Deus tirou o povo lá do Egito, e agora falou assim, está aqui minha lei, me obedeçam. Ou seja, primeiro ele salvou, e depois ele mandou obedecer. Paulo então aqui nota nesse texto, que salvação não é por obediência, mas não existe salvação sem obediência. Salvação não é consequência da obediência, obediência é que é consequência da salvação. Deus nos perdoa pela fé e arrependimento, Deus nos dá um coração novo, e Deus agora quer que obedeçamos, porque somos salvos. Ele nos livrou do lamaçal do pecado para isso. Por isso, nessa fala de Jesus, agora a gente pode entender que Jesus está mostrando que a consequência daqueles que ouvem a palavra, daqueles que creem nele e portanto fazem parte da sua família, é a obediência. Ou seja, Jesus está mostrando em outras palavras o que Paulo disse: você é salvo para obedecer, e você confirma a sua salvação pela sua obediência, pelo que você conhece da Bíblia e obedece da Bíblia sem reservas. Os filhos de Deus, então, eles se mostram como filhos de Deus por aquilo que eles obedecem da vontade revelada de Deus. Eles não seguem os seus corações, eles seguem a Bíblia. Pare de ouvir esses pastores ignorantes que mandam você seguir o seu coração. Jeremias 17:9 diz que tortuoso é o coração, enganoso, desesperadamente corrupto. Se você seguir seu coração, você vai no inferno. A gente segue a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a norma de Deus, é a Escritura, é a única regra de fé e prática do crente. E o amor nosso vai ser evidenciado pelo quanto nós amamos a Bíblia, o quanto nós conhecemos a Bíblia e o quanto nós praticamos a Bíblia. Então aqui hoje já vai para o espaço aquelas pessoas que dizem assim: eu sou crente, pastor, eu tenho privilégio no reino, eu sou bom cristão. E eu quero te perguntar: você passa no teste da obediência? Porque foi o próprio Jesus que disse isso aqui agora que eu vou ler.
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aqueles que têm os meus mandamentos. Lembra lá dos 10 mandamentos que eu perguntei qual que era o sétimo? Você sabe? Ah, não sei não. Então por que você acha que você ama Jesus? Quem tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Ele falou, esse é o que me ama. Não é o que não conhece não, não é o ignorante não, é o que conhece e guarda. Não basta conhecer também, tem que guardar. Esse é amado do meu Pai. Esse é o amado do meu Pai. Ou seja, esse é o Filho de Deus. Esse obedece a Deus. Esse ama de fato a Deus. E esse é o teste para você saber se você é crente. Você conhece? Não. Então vai lá e arrepende. Porque se você continuar falando que você conhece, que você está indo para o céu sem conhecer, eu não vou te ver no céu. Te garanto isso. Vai lá e arrepende. Fala, me dá a conhecer. E aí depois que você conhecer, você fala a segunda coisa para Deus: agora me ajuda a obedecer. Agora eu conheço, agora me ajuda a obedecer. Por isso, como que a gente vive esse texto? Primeira aplicação: você se importa com as coisas do reino como Jesus? Não? Por que você acha que você está no reino? Segunda pergunta: você se importa em obedecer a Deus como Jesus? Não? Por que você acha que você ama a Deus e Deus te ama? Se você achar que uma religião pequena, tacanha, sem obediência é suficiente, boa sorte. Eu não me seguraria a isso. A camada em que você está pisando é mais fina do que o maná que caiu do céu. Aquilo que lhe separa do inferno é tão frágil que no dia da volta de Cristo você vai cair. Seguir a Jesus é a prioridade da sua vida? Você acha que deixar Jesus mandar na sua vida em todas as áreas é o que você quer? É aquilo que você acha que é certo? Se não, pense cuidadosamente agora. Você ama de fato a Jesus? É possível que hoje nas igrejas haja mais irmãos e irmãs de Jesus, como do texto, que querem controlar a Jesus, do que aqueles que estão assentados ao redor de Jesus e querem obedecer a palavra de Jesus. O verdadeiro crente é aquele que obedece a Jesus. É aquele que não está lá do lado de fora querendo pegar Jesus para Jesus lhe servir. É o que está do lado de dentro querendo servir a Jesus. E aí esse é um grande teste, né? Você quer servir a Jesus ou você quer ser servido por Jesus? Segunda aplicação: Jesus não desviava a sua verdadeira missão por nada que acontecesse na sua vida. E assim tem que acontecer com os verdadeiros servos de Jesus. Portanto, que o nosso desejo seja que nada, por um momento sequer, nos desviemos do caminho estreito. Que nada nesse mundo nos leve a parar e olhar para trás. Que nada nos leve a dar atenção às maldosas observações daqueles que são inimigos e perseguidores do Evangelho. O nosso desejo deve ser que nós não desistamos diante das pessoas que estão erradas, mesmo bem intencionadas, parentes que nos suplicam para a gente deixar de ser radical e de querer seguir a Bíblia. Que nada nos faça parar. Pelo contrário, que a palavra da nossa boca seja aquela como de Neemias: estou fazendo uma grande obra e não posso parar e obedecer. Que nós declaremos: já tomei a minha cruz, ela está grudada em mim, como Cristo esteve pregado na dele, e jamais a deixarei. Essa é a confissão do cristão. É isso que todo cristão tem que desejar. Terceira aplicação: Jesus disse que seus familiares obedecem a Deus.
E que fonte inesgotável de consolação é essa que ele abriu aqui para nós? Quem é capaz de conceber a profundidade do amor de Jesus para com Maria e seus irmãos? Agora, quão maior era o amor de Jesus pelos seus eleitos? Meus irmãos, nós jamais podemos aquilatar, medir, mensurar o amor de Jesus por aqueles a quem ele morreu, deu sua vida. E sem dúvida, nunca, não haverá jamais nenhum coração tão terno, tão amoroso, com tamanhos mananciais de afeição como o de Cristo. Jamais. E ele disse: aqueles que fazem a vontade de Deus são esses, meus amados, irmão, irmã e mãe. Se você faz a vontade de Jesus, você tem todo esse amor, todo esse manancial na sua vida. O problema é que nós não ouvimos a voz do salmista: abra bem a boca e tá encherei. Nós somos pessoas tímidas, comedidas para orar, para falar de Jesus, para orar a Jesus, buscando intimidade dele, para ler as Escrituras. Nós somos muito comedidos, muito tímidos nessas coisas. Ou seja, a gente come com a boca meio fechada, e aí não vai entrar muito o manancial de Jesus. Abra bem a boca. Quarta aplicação: todos os verdadeiros crentes podem buscar aqui consolo nas palavras de Jesus. Eles devem reconhecer que há alguém que os conhece profundamente, conhece o que eles passam no seio das suas famílias que os rejeitam, conhece o que eles passam nesse mundo que os considera escória. E Jesus não só conhece, ele ama, ele cuida, e ele nos considera como família. Por isso, pouco importa se nós somos ricos ou pobres, se nós temos dinheiro ou se a gente não tem, se a nossa casa é bonita ou se não é, se a roupa é de marca ou se não é de marca, se ela tem um furinho ou se ela não tem. Isso não é motivo de vergonha. O motivo de vergonha é ficar fora da família de Jesus. E Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Imagina isso. Talvez você tenha vergonha de falar que eu sou seu pastor, mas Jesus não tem vergonha de me chamar de irmão. Olha que coisa. Talvez você olhe para uma pessoa da igreja e fale assim: eu não tenho vergonha dessa pessoa. E se ela é crente, Jesus fala assim: eu não tenho vergonha não, ela é minha irmã. Então o que importa se a gente é perseguido, se a gente é maltratado por causa da palavra e da realidade das Escrituras? Davi passou por isso. Lembra que Davi foi levar comida para os seus irmãos e eles xingaram ele, né? E aí Davi escreveu um salmo, Salmo 27:10, que diz o seguinte: porque se meu pai e minha mãe desampararem, o Senhor me acolherá. Tem nada melhor do que Deus nos acolher, mesmo que os nossos familiares não queiram saber de nós. Quinta aplicação: há um grande alerta nesse texto para todos aqueles que ridicularizam e perseguem os seus semelhantes por causa do cristianismo verdadeiro. Essas pessoas que estão lá fora e estão dentro da igreja são aqueles que falam assim: nossa, o pastor é radical, nossa, o fulano ele quer viver a palavra direitinho, ele é radical, olha que exagero. São esses que perseguem o evangelho, são esses, estão dentro da igreja. Essas pessoas deveriam deixar se arrepender e serem repreendidas por essa palavra de Jesus, porque sabe quem elas estão ridicularizando e perseguindo? O próprio Cristo. Quando Paulo ridicularizava e perseguia os cristãos, e Jesus apareceu para ele, ele disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Por isso nós que somos parentes de Jesus, filhos de Deus,
nós estamos na família do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós podemos ter certeza de, como diz Provérbios 23:11, o nosso vingador é forte. Ele vai nos vingar desses impropérios. Ele vai correr atrás destes que falam assim de nós. Então pare de brincar, hein? Sexta aplicação. Considere aqui nesse texto um outro alerta. Ninguém pode se dizer filho de Deus sem obedecer. Ninguém pode se fazer filho de Deus por obedecer. A salvação não pode ser por obras, porque se fosse, seria dívida de Deus para nós. Contudo, ninguém pode dizer que é filho de Deus se não obedecer à vontade da palavra de Deus. Deus não salva ninguém por obras, mas Deus não pode admitir nenhum filho que não seja obediente. Você já leu sobre o novo céu e nova terra? Diz que aqueles que não obedecem à palavra estão fora do novo céu e nova terra. Isso é muito sério. Os filhos de Deus são marcados por examinarem as Escrituras, por lerem, meditarem, amarem, comerem, se alimentarem, praticarem das Escrituras, em detrimento da sua vontade. Por isso Jesus diz que seguir a Ele é tomar a cruz, é negar a si mesmo, é morrer. Meu amigo, não existe ninguém que vai entrar no céu sem morrer para si mesmo. Você quer seguir a Jesus e considerar seguindo os seus desejos e mantê-los aí no seu coraçãozinho? Não faça isso, seu fim será trágico, porque a palavra de Jesus é contra a maioria dos nossos desejos e sonhos desse mundo. Pare de ser um sonhador ruim. José era um bom sonhador, né? Porque sonhava com a palavra de Deus. Pare de ser um mau sonhador. Vai sonhar com as coisas do alto, vai sonhar com a palavra de Deus, vai almejar as coisas do céu, até você sentir o cheiro e o gosto dele. E se você não fizer, continue, que aí sim você pode falar: sou salvo. Última aplicação. Veja a importância que Deus dá à família na Bíblia Sagrada. A família é, entre aspas, a base humana da igreja. Por isso nós lemos aqui hoje que Paulo diz que a igreja é a família de famílias. Portanto, depois de Jesus, a maior prioridade da sua vida é a sua família. E você tem que fazer de tudo para ela seguir um padrão bíblico, que é apresentado por Deus nessa escritura aqui, ó. Não é aquilo que você acha que tem que ser sua família, é aquilo que a Bíblia diz que tem que ser sua família. Você e eu, nós não podemos seguir o curso desse mundo, que tem conceitos errados sobre a família. Ora, o mundo hoje diz que uma família pode ser entre um homem e um homem. Tá loucura, a Bíblia diz que isso não pode. Que pode ser uma mulher juntando com outra, a Bíblia diz que isso não pode. O mundo diz que a gente pode ter sexo antes do casamento até cansar. A Bíblia diz que isso não pode, isso não é um padrão correto para a família e para a sexualidade. Você e eu temos que aprender o padrão da Bíblia, que é a palavra de Deus. E veja, como é que você vai dizer-se crente se na área mais importante da sua vida está errando? Olha o teste. E o que a Bíblia diz sobre família saudável? Primeiro, ela diz que famílias mundanas, ou seja, que seguem os conceitos do mundo, jamais podem ser saudáveis. A estrutura familiar das Escrituras é muito clara.
Ou seja, se nós homens na nossa casa, a gente não quiser liderar as nossas esposas, a gente já não está seguindo o padrão bíblico. Se as nossas esposas acham que mandam na nossa casa, elas já não estão seguindo o padrão bíblico. E é interessante que isso está diretamente ligado à falta de saúde das nossas igrejas hoje. A falta de saúde das nossas igrejas se dá porque as nossas famílias abandonaram o padrão bíblico há muito tempo, pegaram a Bíblia e jogaram para o alto. Fala assim, a gente não quer saber disso não. O quê? Paulo é machista. O quê? Esse trem do marido liderar a casa, isso é loucura. Eu sou muito mais inteligente com ele. A Bíblia não colocou o critério de liderança como inteligência. Seu marido poderia ter meio cérebro. Ele é o líder na casa porque a Bíblia manda. Devemos, se amamos a Deus, repito, se amamos a Deus e queremos obedecer, portanto somos família de Deus, seguir o padrão da piedade para a família. Qual é o padrão de piedade para a família? Primeira coisa, a família tem que cultuar a Deus no lar. Nós temos Deuteronômio 6, Salmo 101, textos que mostram que a família no lar tem que ser piedosa, ter culto no lar, leitura da palavra no lar, oração no lar como família. E aí, amigão, isso é dever seu. Honre suas calças que Deus te deu. Isso é dever seu de puxar sua mulher a fazer isso. Não é só mulher não. Esse é o padrão. O padrão é de homens liderando esposas em piedade e morrendo por elas, santificando-as pela palavra, dando sua vida por elas, como diz Efésios. O padrão é de mulheres que estão debaixo da autoridade do marido. Não é capacho do marido, não é piloto de fogão, não é isso. É mulheres que são auxiliadoras idôneas do marido, que amam, respeitam, obedecem ao marido. É a Bíblia que está falando isso, não sou eu que estou inventando. Depois você chega em casa e lê Efésios 5 e vai ver se não está lá. Não sou eu que estou inventando isso. O padrão é criar filhos fiéis a Deus, falando com eles da Bíblia, orando com eles. É interessante que os crentes hoje não fazem isso. Aí os filhos vão para o mundo e falam assim: eu fiz tudo certo. Fez o quê, rapaz? Fez o quê? Você não lia a Bíblia com seu filho, você não orava com seu filho, você nunca ensinou o catecismo em casa para o seu filho, e agora que o filho está lá julgado no mundo, você vai botar a culpa em Deus igual Adão e Eva? Culpa sua. Culpa é sua. E é só vivendo assim que as igrejas vão estar saudáveis. Pastor, eu não conheço muitas famílias assim nas igrejas não. É por isso que as igrejas estão mais doentes do que tudo. Porque as famílias, já derraparam nas escrituras há muito tempo. Quer ver uma igreja saudável? Quer ver a nossa igreja saudável? Invista na sua família. Eu vou perguntar uma coisa para os casais aqui: o casamento de vocês é perfeito? A gente teve programação de casais na sexta. Por que vocês não vieram? Você acha que você sabe tudo? Você acha que você faz tudo correto? Como disse Paulo, não é bom o orgulho de vocês. Vocês são orgulhosos. Repito, vocês são orgulhosos. Não querem ouvir a Bíblia e mudar de vida. Palavra final: cuidado. Não ponham a mão pela salvação de vocês. Sem obediência não tem salvação. E eu não observo muita obediência não. Não observo mesmo. Não sou perfeito, mas pergunte minha família se nós não temos devocional com Helena, devocional com a esposa, culto doméstico, a minha devocional, o catecismo ensinado para elas. Pergunte se eu sou um santo aqui, um demônio em casa. Se eu posso viver isso, você pode viver isso, porque você não é pior do que eu. Talvez você seja até melhor e muito melhor do que eu, e é assim que eu devo considerá-lo. Mas deixe de ser orgulhoso, se humilhe. Só assim você vai viver de verdade.
que Deus nos dê graça para ser família de Jesus de verdade, parar de ser hipócrita. É isso que nossa igreja e as igrejas estão precisando. Palavras assim que mostram nossa hipocrisia. Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de uma realidade tão dura, de nossa hipocrisia, Senhor, de uma religião pequena, tacanha, sem obediência, eu quero lhe implorar perdão. Quero lhe implorar perdão pelo nosso orgulho, nossa jactância, como disse Paulo. Lá ele disse: com um pouco de fermento levé da massa. Infelizmente, nas igrejas dos nossos dias, tem mais fermento do que massa. Asmos de verdade e sinceridade são raros. Mas, Senhor, eu não me alarmo quanto a isso, porque é assim que a Bíblia diz: é o remanescente que será salvo. Eu só lhe imploro que o Senhor abra os meus olhos e da minha família, para que nós não caminhemos com os pés para o nosso inferno. Imploro, nos livre do inferno. Não deixe sermos presunçosos, jactanciosos e acharmos melhores do que os outros. E faça isso nas demais famílias da nossa igreja e das igrejas do Senhor. Deus, que tragédia é olhar para a tua igreja hoje. Famílias completamente destruídas, desestruturadas, sem obediência, orgulhosas, hipócritas e que se dizem crentes. Que tragédia! Se eu tenho ânsia de vômito diante disso, o que dizer ao Senhor? E se Jesus está pronto a vomitar-nos da boca dele, que nós nos humilhemos e entendamos que nós somos pobres, cegos e nus e precisamos da tua graça. Ah, Deus, que a tua graça seja abundante em relação aos nossos pecados, que são muitos, são enormes, são colossais, ó Deus. É bem provável que nós estejamos sendo fétidos às tuas narinas santas e nos estejamos considerando mais santos do que tu, como diz Isaías 65. Essa é a realidade dos crentes dos nossos dias. Mas muda isso, Deus. Aviva a tua obra. Muda os nossos corações. Tira esse orgulho dentro de nós, de achar que nós não precisamos ouvir, de que nós não precisamos mudar, de que nós já obedecemos, que nós somos bons. Esse era aquele jovem rico presunçoso e que estava manietado ao inferno. Por favor, mude isso. A cada dia nós vemos mais desse orgulho presunçoso na igreja. É o grande mal dos nossos dias, que acarreta mais e mais cegueira, Deus. Como as pessoas não veem a sua cegueira hoje na igreja? Como, Senhor Deus, elas estão esmurrando a ponta da faca com seus pecados e não obedecem, e ainda dizem que são crentes, e chamam de radicais aqueles que querem seguir a Bíblia. São como os irmãos, as irmãs e a mãe de Jesus. Tenha misericórdia, porque a grande esperança é que o Senhor salvou os seus irmãos e irmãs depois da sua ressurreição. Nos salva, por favor, volte-se para nós, nos fazendo voltar para ti mesmo. Não nos deixe querer bênçãos sem arrependimento e fé. Não nos deixe, ó Deus, querer achar que somos alguma coisa sem obediência verdadeira, e quando obedecermos nós veremos que não somos nada. Como o teu santo apóstolo disse: o que é que tens que não receberam? Tudo vem das tuas mãos. Por isso nos ajude a obedecer. Brota em nós o querer e o realizar. Brota em nós o desejo de amar a lei, de observar a lei, de conhecer a lei.
e de praticá-la. Fique conosco, Deus. E qualquer que seja a aprovação necessária para passarmos para te obedecer, que assim seja na nossa vida. Porque é melhor morrer no dente do leão e ir para o céu, do que morrer na tenda da perversidade e ir para o inferno com o diabo. Nos ajude. Somos fracos, somos pó, somos vaso de barro, mas a glória e a excelência do Senhor e do Teu Evangelho. Mude os nossos corações, mude nossas famílias, mude nossa igreja, por favor, por favor. Em nome de Jesus eu te imploro essas coisas, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito estejam conosco hoje e para sempre, amém.